Olá, amigos do Centro Espírita Augusto Silva. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal do YouTube, que já nos acompanha há alguns anos, que nos auxilia, que ajuda a ampliar a mensagem do Evangelho e esse estudo tão maravilhoso que é das Cartas de Paulo. Hoje nós estamos com o tema Em Nosso Trabalho. E para iniciar as reflexões dessa noite, eu gostaria de trazer alguns versos da música Divina Criação, do grupo Luzes da Alma. Para quem não é de Lavras, esse é um grupo formado por jovens, né, no ano 2000. Então, eles comporam várias músicas, tem no YouTube, pode pesquisar, Grupo Luzes da Alma. E ali tem várias músicas, então, para este momento, nós escolhemos Divina Criação. Então, o primeiro trechinho da música é assim: tudo que Deus criou é obra perfeita, divina. Cuidemos como se fosse nossa própria vida. Os rios, mares, oceano, a chuva, o sol, as estrelas refletem o brilho do olhar de quem vê a beleza. Muito profunda, não é mesmo? A melodia é perfeita, claro que eu não vou cantar, né? Mas busquem que vocês vão se encantar por essa música. Mas, pensando nesses versos, né? E como somos espíritas, como somos cristãos, nós sabemos que tudo é criação de Deus. Tudo é obra dele. Para quê? Para o nosso progresso. Ele fez isso por amor a toda a sua criação, por desejar a felicidade e o bem de cada um, tá? De todos os seres, né? Nós temos que ampliar o nosso conhecimento, porque a gente fica focado só nos humanos, mas tem os animais, os vegetais, os minerais, todos os reinos. Deus criou para tudo isso. E o que nós estamos vendo hoje? O que nós estamos fazendo? E como que a evolução de toda a tecnologia, tudo que está mais acessível, o nosso trabalho, o que isso tem, né? Como que isso facilitou para nós? E por quê? Né? Quanto, quanto tempo nós ganhamos, né, diante de toda essa evolução, de todo esse progresso, né? Por que será? Né? Nós já refletimos um pouco aqui em outras palestras sobre isso. Mas aí trazendo, na minha época, por exemplo, quando eu estudava ali no ensino fundamental, médio, ia fazer uma pesquisa, isso na década de 90, não tinha internet, né? A internet, ela vai surgir bem depois, e aí a gente tinha que ir lá na biblioteca, agendar, preciso acessar esse livro de biologia, eu preciso desse livro de história, de geografia, e depois, às vezes levava uma semana, ou no dia seguinte a obra está disponível, ou marcava de manhã para poder estar acessando à tarde, porque tinha um trabalho ali do bibliotecário, ou ver se a obra estava disponível. Tinha que esperar, né? Isso sem contar na Barça, né? Quem tinha uma Barça antigamente, era muito difícil ter a Barça, né? E aí passava-se horas lendo ali, passando por aquelas páginas, não é mesmo? Então, hoje, né, depois vem o Google, que facilitou muito esse acesso, perguntava ali, já tinha, e o Google, hoje, né, claro, já ampliou, nós temos aí as ferramentas de inteligência artificial, que são fantásticas, tá? São importantes ferramentas de pesquisa, mas ela não substitui nada. A gente tem que continuar lendo, a gente tem que continuar buscando, e principalmente, como estamos usando o nosso tempo, né? Tem vários psicólogos, terapeutas trazendo aí uma leitura sobre esse acesso por clique, né? Esse acesso muito fácil, o que isso tem trazido, principalmente nas crianças, os nossos jovens, né? Ficam alerta aí. Quanto tempo a gente perde ali no clique, né? E a gente tem tudo muito fácil. E aquilo vai gerando que é uma ansiedade. Às vezes compra-se um produto da internet, já quer que chegue amanhã, ou enfim, que é tudo
para ontem. E aí a gente ganhou tempo, criou-se novas ferramentas para poder facilitar mesmo, são necessárias, são úteis, mas exigiu-se também o quê? Alto desempenho e um excesso de atividade. E aí a gente tem aí hoje a famosa síndrome de burnout, né? Jorge Elahá, em uma de suas reflexões, ele traz, né, burnout, né, que significa queimou por fora, está o excesso, já passou do excesso, já queimou, né? Ele traz esse conceito. E aí ele coloca como recomendação, né, que é buscar uma atividade compensatória, porque aquilo que se fazia, seja no trabalho, seja numa atividade de voluntário, seja em casa, está causando ali aquela fadiga, aquele excesso. Isso é tão sério, gente, que o Ministério da Saúde tem uma página dedicada para essa síndrome. Então, procura ler, procura se informar, procura se conhecer, tá? Para não chegar nesse nível. Porque o mundo está nos levando isso para muito fácil. Então, não deixe chegar nesse nível. Nós não precisamos disso. Jorge Elahá fala para nós que a vida é para saborear. É necessário ter prazer de viver. A gente está aqui para isso. Ele fala que Deus quer seus filhos felizes. Tá? E aí ele recomenda a gente buscar atividades compensatórias, né? O que são essas atividades compensatórias? Uma atividade física que nos deixe feliz. Ele fala, pega uma bike, vai pedalar junto com uma turma, vai correr, vai nadar, vai jogar futebol, vôlei, basquete, enfim, algo que traz alegria aqui, ó, que preenche o peito, que dá calor, né? Fazer um trabalho voluntário, né? Seja aqui em Lavras ou na cidade em que esteja, qualquer lugar tem esse trabalho voluntário. Tá? Ser voluntário do amor, no sentido de levar uma palavra para alguém, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, vai surgir. No trânsito, não é mesmo? Às vezes a gente está com a preferência, está ali dirigindo ou pilotando, permite que o outro passe. Ou sejamos o mínimos educados em respeitar a sinalização, né? Atravessar a rua, ali sendo solidário, ajudar alguém, enfim. Trabalho voluntário está em todo lugar. Até mesmo acordar agradecendo, fazendo uma prece pelo planeta, já vai estar ajudando. Então, atividade compensatória, analisar o nosso dia a dia e pedir ajuda. Tá? Peça ajuda. Não fique sozinho. A gente não está aqui sozinho. A gente tem uma lei de sociedade. Essa lei é para a gente conviver, para um auxiliar o outro. Tá? Você peça ajuda profissional, busque ajuda. Né? Porque aí, nessa estação, nessa sociedade, o que acontece? Esquecemos quem somos. Esquecemos da nossa própria luz. Esquecemos da nossa essência, do nosso propósito, por que nós estamos aqui. E aí começam a vir questionamentos que são desnecessários, a gente começa a perder tempo, perder energia com algo que a gente poderia só acalmar, serenar. Não vamos perder mais o sentido da vida, não permitamos isso, não vamos perder mais tempo. Emmanuel fala para a gente que a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Uma hora perdida. Então, não nos permitamos isso, que alguma crítica, alguma fala, alguma consideração, que algo externo nos afete, ou que agite aqui. Vamos lembrar que tudo tem um processo, né? Eu acredito que muitos passaram na infância ali plantando o feijãozinho lá na escolinha e vendo ele crescer, e o feijãozinho passa por o seu processo. E o que ele busca? A luz. Nós buscamos a luz. Mas para ele nascer, ele buscou ó, dentro de si mesmo todo o material, toda a energia, todo o alimento necessário. Então está aqui também. Tá? E a reflexão de hoje, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Paulo vai escrever assim: porque toda a casa é edificada por alguém. Realmente, toda a casa é construída por alguém, não é mesmo? Mas
quem edificou todas as coisas é Deus, né? Então, reforçando aí tudo aquilo que nós já conhecemos. Toda criação é de Deus. É obra perfeita, como diz a música, né? E aí, Emmanuel, para quem quiser estudar depois, obra Vinha de Luz, capítulo 71, é em nosso trabalho. Emmanuel reforça, né? Deus criou tudo e cada criatura organiza o seu mundo particular, né? Então, cada um de nós organizamos aqui esse mundo que nos pertence, que é nosso. E aí a gente começa a refletir diante das circunstâncias da vida, como nós estamos reagindo. Porque nós temos dificuldades, nós temos facilidades também, né? Então, diante disso, como que nós estamos agindo, né? E aí muitas vezes a gente acha que pregar o evangelho é estar no ambiente de trabalho. Aí chama lá, ô meu amigo, vem cá, deixa eu contar para você que lá no livro dos Espíritos, primeira questão, fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí você chama outro colega, ou chama seu vizinho, deixa eu te falar um salmo muito bonito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, gente. Pregar o evangelho, ou seja, testemunhar o evangelho, estar ali em sintonia com o evangelho, é diante das nossas circunstâncias, colocar isso em prática. Principalmente aqui, ó, organizando o nosso mundo particular. Nós vamos passar por aflições. Jesus falou isso para nós. Faz parte. Mas diante das aflições, a gente lembrar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu caminhe por vários tenebrosos, o Senhor me guiará. Então, a gente lembrar disso, sabe? Por mais que esteja doendo, lembrar que Deus é causa primária, que Deus é inteligência. Então, que a gente consiga passar, tá? Não cair mais na rebeldia, não se rebelar muitas vezes, nós não vamos encontrar a resposta agora. Tá? É normal, às vezes a gente não vai encontrar, às vezes não é para encontrar mesmo. Mas vamos se apegar ao Evangelho e seguir, porque é isso que a vida nos pede. E isso é organizar o mundo, organizar esse mundo particular que Emmanuel está nos trazendo. Senão, como eu já disse inicialmente, vamos perder tempo, gastar energia, a gente vai refletir nada que é bom. E aí Emmanuel continua, o arquiteto divino, né, Deus, é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. Olha que interessante. Cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. Então, claro, dessa lição a gente pode tirar muito, mas gostaria de destacar dois pontos. Primeiro, não julgar a construção do próximo. Tá? Ele está deixando bem claro, a construção é própria. Então, deixa o nosso irmão, a construção dele, porque é a necessidade dele. Tá? Se ele pedir um tijolinho, ou um cimento, ou uma areia para colocar lá, vamos ceder. Tá? Se ele pedir, senhor, pode me dar uma ajuda aqui, um conselho? Beleza? Mas nada de julgar. Da mesma forma que a gente não vai gostar nunca que venha um julgamento que aí vai estar atrapalhando esse mundo particular aqui atrás. Segundo, que tipo de casa nós estamos construindo com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, as nossas atitudes? Será que paramos para pensar nisso? Porque cada dia, cada momento, né, cada pensamento, a gente pode parar assim, trazendo uma figura, uma imagem, né? É um tijolo que a gente está construindo. É um tijolo que a gente está colocando nessa construção, né? E a gente precisa fortalecer as paredes. Como que a gente fortalece? Com amor. Abrir as janelas, como? Com perdão. Né? Ampliar os espaços com humildade. Só que a gente tem que parar de permitir que essas rachaduras venham através do orgulho, da vaidade, do egoísmo. A gente tem que sanar isso, podar, cortar, tá? E trazer mais esses gestos de amor, de compreensão.
Emmanuel continua, o pai levanta fundamentos e estabelece leis, até porque a gente não saberia como trabalhar e viver sem essas leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. Então, Emmanuel deixa bem claro aqui, nós não somos criadores, nós não temos esse poder absoluto de criação. Quem cria, só quem cria é Deus. Tá? Nem Jesus criou, tá? Só Deus cria. Nós somos co-criadores. Hoje, nós somos co-criadores em plano menor. Jesus é um co-criador em plano maior. Ele co-criou o planeta Terra. Deus, leia o caminho da luz. Deus criou ali aquela massa. Jesus veio, trabalhou essa massa e preparou o planeta Terra. Nós, pelo nosso mundo particular, com as nossas necessidades, com o nosso espírito, nós co-criamos o nosso corpo, tá? E aí, ao longo da nossa passagem aqui, a gente vai modificando. Então, a gente pode operar, né, interferências. E aí, a gente pergunta, como que nós estamos contribuindo para isso? Será que a gente está contribuindo nessa obra de forma amorosa? Será que nós estamos contribuindo, trazendo nossas mãos para esse serviço, transformando? Que a gente pode transformar em todo lugar, né? Pensemos aí no futebol, né? Para quem gosta de futebol. Aquele que chega ali, está aprendendo, aí fala, não, não vamos escolher não, que é ruim. Não, chegou, vamos aprender. Ontem eu era assim, às vezes está ali com medo, não tenha medo não, toma aqui, só um amigo, gostamos do mesmo esporte, incentiva. Isso é transformar por bem, né? Então, como que estão as nossas ações? Está alimentando a esperança ou o desânimo? Será que a gente está trazendo a paz ou o conflito, a união ou a separação? Compreender o outro. Mas a gente só consegue compreender quando a gente compreende a si mesmo. Que nós temos as nossas fragilidades e também as nossas potencialidades, não é mesmo? E aí Emmanuel continua, empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista, né? É necessário a gente empenhar nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Então, associando com a reflexão do parágrafo anterior. Nós estamos agindo com esperança, com alegria, ou está trazendo conflito, desunião. Porque, de acordo com o que a gente está agindo aqui, nós vamos responder. O que isso nos lembra? Lei de causa e efeito. Não é mesmo? Ela é para todo. Então, vamos lembrar, cada atitude nossa, cada palavra, até mesmo pensamento, ele deixa marcas. Ele vai deixar marcas primeiro em nós, tá? Fica ali registrado, tá? Fica registrado no outro, né? Muitos não esquecem, vai passar anos, nossa, aquele dia que você me acolheu no futebol, estava com tanto medo, estava tão indeciso, e o seu acolhimento foi essencial. Hoje eu sou uma pessoa segura em todas as áreas da minha vida, tá vendo? Mas independente disso, tá? Vai deixar a marca no ambiente. Casa do Chico Xavier. Quem visita a casa do Chico hoje sente o perfume, sente a paz, sente a vibração amorosa daquele espírito, marcou, né? Está impregnado ali. E o futuro, deixar marcas para o futuro também. A nossa ciência, quantas vezes vai lhe buscar em livros, tem ali, de acordo com o cientista tal, está ali, tá? A ciência, ela anda sobre ombros dos gigantes, né? Tem isso ditado em quem estuda, por conta disso, marca o futuro, né? E é interessante porque começa aqui, o outro amplia um pouco mais conhecimento, chega o outro amplia mais, é como uma escada mesmo. É um trabalho em conjunto, porque o Pai quer que nós trabalhemos assim, em
conjunto. E tudo isso, a lei de ação e reação, é importante a gente lembrar, o causa e efeito, ação e reação, consequência. Às vezes a gente pensa assim, nossa, fiz o mal, vou colher o mal. Sim, vai colher, né? Mas isso não é para trazer medo, é para a gente ter consciência. E o Chico, sempre amoroso, né? Ele traz um ensinamento muito interessante, que ele coloca assim, ó, lembremos da lei de causa e efeito apenas em matéria de sofrimento. Né? A gente sempre lembra disso, fiz o mal, vou colher o mal, vou sofrer, ou estou sofrendo hoje, passando dificuldade na saúde ou com um familiar, porque há 2000 anos atrás eu fiz isso. A gente só lembra desse ponto, né? O Chico reforça. Mas, o Chico coloca, ela funciona também para o bem. Quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. O Senhor manda que o mal seja corrigido e o bem seja estimulado em cada um de nós. Então, olha que lindo. A lei de causa e efeito é neutra. Ela não tem nada. Voltando para Emmanuel. Colaboremos no bem com entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos de serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Pois bem, tenhamos consciência, tenhamos assim, a certeza que as nossas ações elas contribuem para o bem, né? Até porque senão a gente vai ficar ali, não vou fazer não, porque não vai ter um bom resultado, não é o bem. Não, gente, faz. Qual que é o objetivo? O objetivo é fazer o bem? Faça, né? Façamos o bem. Mas, como ele coloca, sem se entregar para as paixões destruidoras, né? Sem querer controlar a situação, as pessoas, eu fiz isso, quero isso em troca. É sem possuir a obra, ou seja, desprendimento. Até porque quem cria a obra de Deus, nós somos colaboradores. E aí, pensando em desprendimento, né, em fazer sem ter esse reconhecimento, em desapego, nessa obra aqui, tampei o título, Os Prazeres da Alma, né, Hamed, muito inspirado. O médium, gente, dessa obra é Francisco do Espírito Santo Neto. Tá? O Espírito é o Hamed. É um capítulo que ele trabalha aqui só sobre desapego. Tá? São 2 páginas que ele vai, 2 páginas não, como se fossem 2 capítulos. Um está na página 27, né? Vai até a página 29, e do 31 até a página 34. Fica aí de recomendação para ampliar e auxiliar na leitura. Hamed falou o seguinte: a mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas é incapaz de perceber a sua essência. Aquele que está agarrado ao ego está vazio do sagrado. Aquele que se liberta do ego descobre que sempre esteve repleto de sagrado. Olha só que interessante. É a gente silenciar diante de tudo que está externo. Lembrando a imagem que eu trouxe do feijão que cresce. Ele está lá quietinho, no escuro, no algodão, põe só a água lá, né? Tá ali, no seu processo, refletindo, até que ele começa a crescer, desabrochar, tá? Porque se a gente fica pegado ao que já aconteceu ou ao que vai acontecer, gera muito barulho. Gera tanto barulho que a gente não escuta aqui essa paz, não encontra a essência. A gente se perde, tá? E acaba se permitindo serem levados por essa agitação, essas águas tão revoltas. E aí, voltando para Emmanuel, né, para a gente não se apegar à nossa tarefa, porque a gente fica muito no ego, né? Eu faço tudo, então sejamos humildes. Emmanuel traz então um conselho: apresentemos o nosso trabalho ao Senhor
diariamente. E peçamos a Ele, destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. O que é isso? Convite para a nossa reforma íntima diária. Tá? Nós somos convidados o tempo todo a estar analisando essa obra. Pai, essa obra está de acordo com a tua vontade? Eu estou servindo ao Senhor por amor ou para o meu ego? Né, para a minha vaidade? Eu estou construindo o reino de Deus aqui? Ou eu estou construindo para a minha personalidade? Tá? Essa construção em todos os âmbitos, seja no profissional, seja no que a gente publica nas redes sociais, seja no que a gente pesquisa, o que assiste, o que a gente lê. Tá? E aí, voltando aqui também para o Hamed, porque esse processo demanda, né, a reforma íntima, demanda de nós também muita humildade. Tá? Demanda de nós também o desejo de renovação, de transformação, porque a gente faz a pergunta, a resposta chega. Aí fica assim, Deus está errado. Não, Deus está errado. Né? A gente confia mais em nós do que nele. Então, a gente vai para um outro ponto, que é a rebeldia. Né? Achar assim que Deus esqueceu de mim, que Jesus não está... Sejamos humildes. Aceitemos a resposta. Não tenhamos vergonha de perguntar. Pergunta aqui. Precisa, a pergunta é sempre íntima. E aí, pensando na renovação, o Hamed coloca o seguinte para nós. Ao renovar-se, o homem transformará o mundo. Não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para aprimorar ou despertar as coisas da nossa intimidade. Um exemplo rasteiro disso, né? A pessoa está ali buscando uma mudança externa, né, do corpo. Às vezes começa a fazer uma educação alimentar, começa a ser mais disciplinado na atividade física, de repente muda o corpo, né? Aí é um processo, às vezes leva ali anos nessa mudança. O que acontece? O que você fez? Você foi qual nutricionista? Qual personal? Você ficou jogando futebol ou jogou vôlei? Você fez musculação? Quantas horas? Quanto tempo? Quanto que você investiu? Transformou o mundo. Mas primeiro, é como o Hamed está colocando, as coisas particulares, as íntimas. Muda aqui, depois vai se expandir. Mas, vamos voltar no conceito de Emmanuel. A gente não pode ficar apegado a isso. Faz para si mesmo. Não faz pensando no retorno. Não faz pensando no reconhecimento. Não. Primeiro é para si mesmo. Tá? Sem vaidade. E aí, Emmanuel vai finalizar essa lição da seguinte maneira. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos. A sementinha do feijão pegou a essência dele mesmo. A erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Né? Então, ele nos faz lembrar do nosso poder de escolha, né? Dessa nossa mudança, desse nosso dia a dia. Tá? É um tijolinho por dia, né? É um pensamento elevado, é um gesto de amor, é um serviço que a gente presta, um auxílio, é uma caridade. Tudo é um novo tijolo que a gente vai colocando na nossa construção. Que a gente não pode ficar apegado ao passado. Muitas vezes a gente fica pensando, se eu não tenho capacidade, eu não tenho um histórico interessante. E aí a gente lembra daquela frase clássica do Chico, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.
né? Então, a nossa atitude daqui para agora, né? O nosso histórico, busquemos ali como experiência. Se achamos que não foi legal, que não está de acordo com o Pai, experiência para não fazer mais. Experiência para o novo recomeço. E isso tudo é um processo. Por isso que a reencarnação, ela tem o véu do esquecimento, né? Para a gente começar agora e fazer um novo fim. E esse processo tem que ser sempre, como Jorge Larra coloca para a gente, saborear, com alegria, com leveza, tendo prazer em fazer aquilo, ser feliz, porque é isso que o Pai quer. Então, vamos encerrar esse momento com mais uns trechos da música Divina Criação, né? Que coloca assim: iluminar como raios do sol, se libertar como voar no céu, ser sereno como a brisa em nós, se renovar como a chuva que cai. Que estejamos sempre com Jesus, nos permitindo ser felizes, porque é isso que Deus Pai deseja e quer de cada um de nós. Confiemos na misericórdia, na justiça de Deus e que estejamos, e nós estamos sempre juntos e unidos no amor. Que a paz esteja com cada um e que Deus nos abençoe sempre.